Olá pessoal, eu sou a Daniele do Ateliê Toda Mimosa e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esta clutch, a clutch Eva. Uma clutch super tranquila de se fazer, bem espaçosa. Ela contém esse bolso aqui, na aba ela tem outro bolso com zíper. Coloquei aqui 2 cursores para dar um charme todo especial. Tem alcinha de mão. Então, é uma clutch, ó, que vocês podem usar a criatividade, usar materiais diferentes. Eu tenho certeza que as clientes de vocês vão gostar bastante. Então, vamos agora lá para o passo a passo aprender a fazer essa clutch. Então, para fazer a nossa clutch Eva, nós vamos precisar, para o corpo dela, cortar a medida de 28 centímetros de altura por 25 centímetros de largura. Então, 28 por 25. Nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta R2 e uma vez no tecido de forro. Aqui eu tô usando o mesmo tecido. E vamos cortar também uma vez na entretela de papel. Essa parte da entretela, ela é opcional. Eu acho legal usar porque aí a peça vai ficar um pouco mais estruturada. Então, para o corpo da nossa bolsa, são essas medidas. Agora, para a gente fazer o bolso frontal, nós vamos precisar cortar a medida de 25 centímetros de largura por 15 de altura. Nós vamos cortar essa medida uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Aqui eu tô usando a manta R2, mas você pode usar a manta R1 também. E uma vez no tecido de forro. Para o bolso com zíper, nós vamos precisar de um zíper com aproximadamente 32 centímetros, 2 cursores. Eu vou usar 2 cursores porque eu acho que vai ficar bem charmosa a nossa clutch, mas é opcional, se vocês quiserem podem usar somente um. E vamos cortar para o forro desse bolso a seguinte medida, de 25 de largura por 15 de altura. 25 de largura por 15 de altura. 2 vezes no tecido de forro. E vamos cortar também 2 vezes na entretela de papel. Lembrando que a parte da entretela é opcional. E para o nosso tirante, que nós vamos fazer para colocar nossa alça, nós vamos cortar um pedacinho de tecido medindo 6 centímetros de largura por 7 centímetros de altura. Então, 6 por 7. Uma meia argola de 1,5 centímetro. Vamos precisar também de um par de botão imantado. Esse aqui é o de 18 milímetros. E para a nossa alça de mão, nós vamos cortar uma tira de montana medindo 40 centímetros de comprimento por 1,5 de largura. Então, 40 por 1,5. E para fazer ela, nós vamos precisar de um mosquetão de 1,5 e de um par de rebite. Esse aqui é o número 2. Então, esses são os materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa clutch. Agora, nós vamos lá para o passo a passo. Então, nós vamos começar fazendo o nosso bolso. Então, nós vamos pegar aquela medida de 25 centímetros de largura por 15 de altura. Eu já peguei o meu tecido principal, já estruturei aqui na manta R2. E vou pegar aqui o meu forro na mesma medida. E aí, vamos fazer o seguinte, posicionar o direito com o direito, ir na máquina e passar uma costura aqui na parte de cima, retrocesso no início e retrocesso no final. Então, eu já fiz a costura aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vai jogar esse tecido de forro para trás, puxar bem. E vai na máquina e vai fazer uma costura aqui em cima, tá? Com retrocesso também no início e retrocesso no final. Então, eu fui lá, passei a costura. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar ela no meio e encontrar o meio aqui, ó. Encontrou o meio?
que eu já encontrei, já fiz uma marcação com giz. E a partir dessa marcação, a gente vai deixar um espaço de 5,5 centímetros e fazer uma outra marcação. Então, daqui até aqui, 5,5 centímetros. E aí, nós vamos pegar aquela pecinha do nosso botão imantado, vamos posicionar sobre essa marcação, rente ela, na verdade. Então, coloca ela bem rente aqui. E aí, o que eu faço? Eu faço um risco aqui dentro desses espaços. E agora, nós vamos aplicar a parte fêmea do nosso botão imantado. E aí, como é que eu faço? Com o abridor de casa, eu venho aqui, ó, puxa o forro, deixa o forro separado, abre. Então, abre com cuidado, especialmente se você estiver trabalhando com tecido digital. Posiciona aqui o botão. Pronto. E aí, eu sempre coloco um pedacinho de manta para deixar esse botão um pouco mais firme. E aí, põe aquela parte, puxa aqui as perninhas. Pronto. Já colocamos. E agora, a gente pode ir na máquina e prender esse forro a essa parte principal. E agora, nós vamos pegar aquela parte que é do forro do corpo da nossa bolsa, que eu já estruturei aqui com a entretela de papel. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso bolso, que eu já prendi aqui o forro, dobra ele ao meio, encontra o meio da parte de baixo desse bolso, faz aí um pequeno pique. Faça isso também com o nosso forro, dobra aí no meio bem certinho, encontra o meio. E aí, nós vamos posicionar esse pique que nós fizemos no nosso bolso, no pique que nós fizemos no forro. Posiciona bem certo, usa aí clipe ou alfinete. E agora, a gente pode ir na máquina e prender esse bolso a esse forro. Então, a gente vai passar uma costura aqui em toda a volta. Pode ser uma costura reta ou um zigue-zague. Então, fui lá, prendi o bolso no nosso forro. Agora, nós vamos pegar aquele pedaço de tecido medindo 6 por 7, vai no ferro, passa ele no meio, vai formar um vinco, depois nós vamos encontrar as extremidades nesse vinco que foi formado. E depois é só dobrar de novo. E aí, vai na máquina e passa uma costura em cada lateral. Essa vai ser a parte do nosso tirante. Então, eu já fui lá, passei a costura, agora eu já coloquei aqui, ó, na nossa meia argola. E aí, do lado esquerdo aqui do nosso bolso, a partir da base aqui, ó, da parte superior do nosso bolso, a gente vai deixar aproximadamente 1 centímetro e vai posicionar esse tirante. Então, a meia argola tá aqui pro lado de dentro. E aí, eu costumo deixar aproximadamente 1,5 centímetro aqui, ó, de tecidinho sobrando. Então, posiciona assim, vai na máquina e passa uma costura bem reforçada, porque vai ser aqui que nós vamos colocar a nossa alça de mão. E agora, na parte de cima do nosso forro, então aqui a gente já colocou o bolso, agora na parte de cima a gente vai dobrar assim ao meio e encontrar o meio da parte superior do nosso forro. A partir desse meio, com uma régua, a gente vai fazer uma marcação com 3 centímetros. E aí, depois dessa marcação, então aqui eu já fiz, ó, a partir do meu meio, eu encontrei 3 centímetros. Vou posicionar aquela parte do nosso botão rente a essa marcação. Vim com a caneta fazer uma marcação dentro desses dois espaços e aí colocar o nosso botão imantado
a parte macho do nosso botão imantado. E nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos com o botão aqui do nosso bolso. Agora, nós vamos pegar aqueles dois tecidos que são o forro do nosso bolso com zíper, né? Aqueles tecidos medindo 25 de largura por 15 de altura, que os meus aqui já estão estruturados na entretela de papel. Então, como que eu faço? Eu vou destacar aqui o meu zíper. E aí, como é que eu coloco o meu zíper? Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço. Às vezes, vocês já têm uma técnica aí, uma maneira que vocês têm o hábito de colocar o zíper. Então, fiquem à vontade de fazer o que é mais fácil para vocês. Então, como é que eu faço? Eu pego aqui, ó, esse aqui é o meu forro. Eu posiciono o meu zíper desta forma, ó. O direito do meu zíper está para cima. Eu posiciono ele, então, posiciono o avesso do meu zíper sobre o lado direito do meu forro. Então, eu posiciono desta forma. E aí, prendo com alguns clipes. Eu vou fazer isso com os meus dois forros, eu vou fazer isso. E aí, depois eu vou na máquina, usando um calcador próprio para zíper, e vou passar uma costura aqui, prendendo esse meu zíper. Então, eu já fui lá, prendi o zíper na parte do forro do nosso bolso. E agora, o que nós vamos fazer? Então, eu peguei aqui aquela parte referente ao forro da clutch, né, que tem o bolso. Na parte superior, nós vamos posicionar o nosso forro, o direito do nosso forro, que já está com o zíper, com o direito do nosso forro aqui, ó, do forro da clutch. Esse aqui é o forro do bolso, com o direito do forro da clutch. Então, posiciona bem certo. E aí, nós vamos pegar a parte principal da nossa clutch, do corpo da nossa clutch, e vamos fazer a mesma coisa. Na parte superior da nossa clutch, nós vamos posicionar o forro do nosso bolso. Então, direito do nosso forro do bolso com o direito do nosso tecido principal aqui da nossa clutch, do corpo da nossa clutch. Então, posiciona, prende aí com clipe ou com alfinete. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos na máquina e passar uma costura prendendo esses forros. Então, eu fui lá, passei a costura. Então, passei uma costura bem rente à minha outra costura que eu tinha feito. Então, essa é a forma que eu faço. Tem pessoas que têm o hábito já de fazer esse sanduíche e passar uma costura só, né? Posiciona lado direito, forro, o zíper e faz uma costura só. Eu sempre tenho o hábito de fazer assim porque eu acho que o acabamento fica bem mais legal, mas fica a critério de vocês, né? Às vezes vocês já têm uma forma de colocar zíper, então façam o que é mais confortável para vocês. Então, eu fiz isso aqui no forro e aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar esse forro. Então, olha só, aqui tá o lado direito, o corpo da nossa clutch. Então, a gente vai puxar esse forro aqui e vai na máquina e passar uma costura aqui, ó. Então, a costura vai ficar do lado do forro, ela não vai ficar do lado direito. Então, passa uma costura aqui. Nós vamos fazer isso nas duas partes. Essa daqui do forro também. Vai puxar aqui e passar uma costura aqui. Então, eu já fiz a costura. Agora, a gente vai puxar esse forro aqui, ó. E vamos colocar os nossos cossuras. Lembrando que aqui eu tô usando 2, mas é opcional. Se vocês quiserem, podem usar apenas um. Então, aqui, como é que eu faço? Eu tiro aqui um pedacinho dos dentinhos aqui do zíper, posiciono
tanto a parte do forro quanto a parte principal. E coloco o cursor. Ó, ficou torto, vamos pôr de novo. Agora ficou legal. Puxa. E aí eu vou colocar o outro do outro lado. Fiz a mesma coisa, tirei aqui um pedacinho dos dentes. Pronto, coloquei aqui os nossos cursores. Então, colocamos aqui os cursores. Coloquei a minha etiqueta. Posicionei ela aqui. Então, olha só, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos posicionar direito da parte principal da nossa clutch com o direito do forro. Desta forma, puxa os forros para um lado, né, do bolso, e a outra parte maior da clutch do outro lado, dessa forma, ó. E aí, vamos alinhar tudo, e aí com um clipe, né, nós vamos prender tudo. Então, eu já prendi tudo, posicionei os dentinhos do zíper pro lado do forro. E agora, nós vamos na máquina passar uma costura em toda a volta, lembrando de passar uma costura mais reforçada na parte do zíper. E vamos deixar um espaço aqui, ó, na parte do forro do nosso bolso, para nós desvirarmos depois. Então, eu passei a costura aqui em toda a volta. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesses cantinhos, vou dobrar assim, ó, e vou tirar esse excesso. Que aí, na hora que nós formos desvirar, o acabamento vai ficar melhor. Vou tirar aqui um pedaço desse zíper. E vou selar aqui com isqueiro. Vou repetir esse processo do outro lado. E agora, nós vamos desvirar. Eita, olha só como tá ficando linda. Aí agora a gente pode puxar o forro desse bolso, ajeitar ele bem, ir na máquina e passar uma costura aqui fechando esse espaço que nós deixamos. Já fechei aqui, ó, agora é só colocar esse forro pro lado de dentro, ajeita ele bem. Gente, essa clutch, ela fica muito espaçosa. Então, ajeita aqui o zíper. Ai, que linda! E agora é só fechar. Ai, gente, olha que lindeza que ela tá ficando, que ela ficou, né? Olha isso. Que linda. Aí agora, para finalizar, nós vamos fazer a alça de mão.
Então, para alça de mão, nós vamos pegar aquela tira de montana medindo 40 centímetros de comprimento por 1,5. Vamos pegar aqui o nosso mosquetão. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o mosquetão aqui, ó. Deixa passar mais ou menos uns 3 centímetros, 6 centímetros e meio. Uns 3 centímetros tá ótimo. Dobra assim, ó. Então, olha só, passei aproximadamente 3 centímetros aqui. Pega a outra parte e vai posicionar, ó, rente ao nosso mosquetão, essa parte aqui do nosso mosquetão, ó, aqui. E aí, coloca esse outro pedacinho de 3 centímetros por cima. Então, olha só como que ficou. Desta forma. E aí, nós, com a ajuda de um furador, nós vamos deixar um espaço, né, dessa base aqui, aproximadamente de 1,5 centímetro. Posiciona bem no meio e fura. Aqui. Tirar aqui o excesso. Olha só, nós vamos pegar agora o rebite. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nessa última parte aqui, ó, que nós deixamos 3 centímetros aqui para fora, nós vamos por essa parte aqui do rebite. Se vocês tiverem aquela que tem as duas cabecinhas, que tem acabamento dos dois lados, podem usar também. Então, eu coloco aqui, passo a outra aqui também. Então, olha só, aqui. E aí, posiciona o mosquetão no lugar certo. Pronto. E agora é só colocar a parte de cima. E lá no balancinho, prender isso aqui tudo. E aí, depois, para tirar esses pelinhos aqui, essas linhazinhas do montana, é só passar o isqueiro assim de leve que sai tudo. Então, eu vou lá no meu balancinho e vou prender aqui. Então, eu fui lá, finalizei a nossa alça, ó como que ficou, já coloquei aqui. Olha só que linda, gente, que ficou a Clutch Eva. Uma clutch super fácil de se fazer, fica muito charmosa, ficou bem espaçosa. Então, eu acho que as clientes aí do ateliê de vocês vão gostar bastante. Ficou linda. Essa daqui foi uma outra que eu tinha feito, né? Eu utilizei um outro material diferente do tricoline, tô usando aqui um tweed, que ficou bem bacana também. Então, vocês podem usar a criatividade aí, ó, e usar detalhes diferentes na clutch de vocês, que agrega muito valor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam. Quem fizer, me marca lá no Instagram para eu poder repostar. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E conta também que peças vocês gostariam de ver aqui no canal, que eu ensinasse para vocês. Então é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.